Boa noite, colegas. Boa noite, professores. Boa noite, escolas parceiras da nossa par. Estamos aqui hoje para mais um capítulo, para mais aprendizados, para mais um passo da nossa trilha, do nosso projeto de formação continuada, pensada especialmente para vocês, professores, e a partir dos anseios e solicitações de vocês. O nosso projeto de formação continuada, ele é um convite a discussões, um convite ao diálogo, mas principalmente um convite ao estudo e a trocas de experiências. Vou passar aqui para vocês o nosso folder da PAR, que nós preparamos para mostrar para vocês o que nós pensamos para esse nosso projeto de formação continuada. Esse nosso projeto de formação continuada da PAR, ele é uma proposta de desenvolvimento de saberes e competências docentes em modelo virtual. Cada mês, nós abordaremos e discutiremos um tema relevante às práticas atuais e que tem um objetivo, então, de ações formativas dessa trilha para que possibilite o desenvolvimento da excelência acadêmica nas nossas escolas parceiras. Nós temos também, dentro do curso de cursos do Profis, da nossa plataforma Profis, avaliações de aprendizagem, são cursos que vocês, professores, podem cursar, podem buscar nessa plataforma com certificação e que estarão disponíveis ao longo do ano para vocês. Curso de avaliações da aprendizagem e também um curso uso de dados de aprendizagem em sala de aula. A nossa agenda de maio, ela está recheada de coisas boas. Já tivemos na semana passada uma live com o professor Adilson Dalben sobre avaliação por rúbricas. Hoje temos a nossa live sobre avaliação da aprendizagem. Na próxima semana, quarta-feira, disponibilizaremos para vocês, lá no portal da PAR, um podcast sobre o processo avaliativo no ensino remoto, com a Edneia Ponciano, e lá no dia 26, disponibilizaremos para vocês também um texto sobre avaliação, com debate sobre concepções e modelos de avaliação. Certo? Bom, o nosso mês de maio, ele está dedicado ao estudo de um dos temas mais relevantes da educação brasileira, ou quiçá da educação mundial, que é a avaliação. A gente sabe da importância de se avaliar bem e sabemos também da importância que este tema tem para o nosso saber pedagógico e nosso fazer pedagógico e o nosso dia a dia na sala de aula e na escola. Para que a gente possa guiar vocês por esta trilha de aprendizagem sobre avaliação, convidamos hoje o professor Cipriano Lucchesi. Professor Lucchesi é graduado em Filosofia pela Universidade de Salvador, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia e doutor em Educação pela PUC de São Paulo, além de autor de vários livros e artigos a respeito dos mais diversos temas sobre educação. Professor Lucchesi, muito bem-vindo hoje à noite aqui na nossa live. A palavra é sua. Então, muito grato pela apresentação, muito grato a Somos, que me convida e me traz aqui para o dia de hoje, e muito grato a todos que estiverem participando dessa conversa. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão da avaliação da aprendizagem. E eu quero começar por sinalizar para vocês um pouco como que eu me vinculei a essa temática e, de alguma forma, sou bastante conhecido por essa temática, né? A primeira coisa que eu quero sinalizar para vocês e que eu acho que é importante é que
eu fui uma criança multirrepetente. Então, hoje a gente diz assim, os meninos reprovados não querem nada, não aprendem, não dão para nada, etc. Não é verdade, né? Eu fui uma criança multirrepetente, eu fui reprovado. Eu fiz a antiga escola primária, o ginásio e o colégio, né? Que hoje a escola primária e o ginásio compõem o ensino fundamental. Então, eu fui reprovado na segunda série do grupo escolar, seria a segunda série do ensino fundamental, na terceira série, na quarta série, e a gente tinha um exame para passar da quarta série da escola primária para o ginásio, que se chamava, era um período preparatório, era um curso preparatório que durava um ano. Então, eu fui reprovado na segunda série, na terceira série e nessa passagem aí da quarta série para o preparatório. Como é que eu deixei de ser multirrepetente? No ano de escolaridade chamado preparatório, eu tive um professor de língua portuguesa que começou o ano letivo dizendo assim: eu sou um professor de língua portuguesa e eu sei duas coisas, sei ler e sei escrever. E é isso que eu vou ensinar para vocês. E aí, então, ele passou o ano nos treinando a ler e escrever, e, evidentemente, as questões da gramática, para a gente poder escrever, expressar, escrever razoavelmente bem, não é? E teve textos que eu escrevi, eu reescrevi 8 vezes. Era assim, eu escrevia um parágrafo, entregava, o professor dizia assim, rapaz, que beleza, mas pode ser melhor. Aí explicava lá, vamos dizer assim, falava sobre alguma figura retórica, aí eu ia escrever de novo, entregava para ele e disse, agora ficou maravilhoso, mas ainda pode ser melhor. Então, eu escrevo, vocês gostam do que eu escrevo, muitos leem o que eu escrevo e diz, professor, como você é claro, preciso naquilo que escreve, devo a esse professor. Nunca mais fui reprovado na minha vida na escolaridade. Nunca, nunca mais. Mesmo nos concursos que eu fiz. Então, gente, não existe isso de que um menino não aprende, uma menina não aprende. Não existe. Por favor, tomem a avaliação como uma parceira de vocês, como ela é a nossa parceira no dia a dia. A avaliação é a parceira de todos nós no dia a dia. Então, de manhã a gente levanta, escova dente, toma um banho, bota uma roupa, olha no espelho, vê se está bem, se não está bem, muda a roupa, e lá se vai. Por que que a gente faz esse conjunto de buscas de melhor solução? Porque tem um fenômeno chamado avaliação, que nos acompanha 24 horas por dia, minuto a minuto, segundo a segundo. Nós estamos praticando atos avaliativos e tomando decisões. No mundo biológico, no processo evolutivo, quando se passa do mundo pura e simplesmente da natureza para o mundo biológico, aparece a possibilidade da avaliação. Então, meu filho tem um cachorrinho aqui em casa e ele está deitado ali. Mas o primeiro barulho ele faz assim. Espanta, levanta as orelhas e o que ele está fazendo? Avaliou o barulho que ele viu, é automático, prestou atenção, não aconteceu nada, ele dorme de novo. Tem um movimento, ele se vai embora. Né? Então, a avaliação acompanha a vida biológica em todos os seus estágios e, evidentemente, no estágio mais desenvolvido, que é o nosso, que nós temos um sistema nervoso que nos possibilita compreender, escolher,
decidir as coisas. Então, o ato de avaliar é um ato universal que pertence à vida. E, no caso do ser humano, pertence ao ser humano. Então, o ato de avaliar, ele se expressa como um ato de investigar a qualidade da realidade. Todos vocês um dia já foram a uma loja, num shopping, comprar uma camisa, as mulheres comprar um vestido, uma blusa. E todos nós chegamos na loja e pedimos assim: posso experimentar essa roupa? Eu gostei, mas eu quero experimentar. Aí eu vou para o provador, coloco a roupa, gostei da roupa, mas no meu corpo não ficou legal. Aí eu chamo o vendedor, ele traz outra roupa, eu coloco de novo, etc. O que eu estou fazendo? Processos avaliativos de investigação. Tem um lado da roupa que me agrada, que é o tecido, que é o formato, etc. Mas ele não fica legal no meu corpo, não é? Ou a roupa não fica legal no meu corpo. Por que eu sei disso? Porque eu faço uma prática de avaliação. Então, a avaliação é uma prática de investigar a qualidade da realidade em qualquer âmbito da nossa vida durante as 24 horas do dia. E ela subsidia nossas decisões. Se eu avalio a realidade e ela se manifesta satisfatória, eu posso tomar a decisão de ficar com ela, mas se ela se manifesta insatisfatória ou medianamente satisfatória, eu tenho o direito ou tenho a possibilidade de escolher o que eu quero para mim. A avaliação, então, é a nossa parceira. É a parceira que nos auxilia a tomar decisões. Eu digo que a avaliação é como o grilo na história do Pinóquio. Vocês devem ter lido a história do Pinóquio. Ele tinha um grilinho que andava com ele dentro do ouvido dele. E aí, então, o Pinóquio estava caminhando, o grilo dizia assim: rapaz, o caminho não é esse, não, é aquele outro lá, você errou o caminho. Rapaz, escolheu o caminho que eu estou indicando, etc. A avaliação faz isso. Ela nos diz: rapaz, você fez isso, o resultado ainda não é positivo, o que você quer fazer? O melhor caminho é esse, mas você pode escolher. Ou seja, o ato de avaliar equivale, na história do Pinóquio, ao grilo que está toda hora anunciando possibilidades de inovação. Então, a avaliação é a nossa parceira, é a nossa companheira nos atos, na construção dos resultados que nós desejamos da nossa ação. Tem um padre belga chamado Joseph Cardin, ou Cardin. Em 1923, ele criou um movimento de ação católica chamada JOC, Juventude Operária Católica. Para essa organização, a JOC, ele criou um slogan. E o slogan era ver, julgar e agir. Perfeitamente compreensão epistemológica de conhecer a realidade, qualificar a realidade e tomar a decisão. O ver corresponde ao conhecimento produzido pelo senso comum e pela ciência. Ou seja, o ver corresponde a responder à pergunta: o que é a realidade, como ela funciona? Então, se vocês prestarem atenção, a ciência não resolve nada. Mas ela diz assim: a realidade é isso e ela funciona desse jeito. Os cientistas não resolvem. Os cientistas ajudam a compreender a realidade. Né? Quem resolve são os tecnólogos, que tomam conhecimento da ciência e diz: com esse conhecimento aqui, a possibilidade de ação é essa aqui. E o julgar, a avaliação, diz assim: rapaz, a qualidade é essa. Leve em conta a qualidade para você tomar a decisão.
Então, qual é a qualidade da realidade? É a pergunta que é formulada no julgar. E a resposta a essa pergunta, julgar, é que vai dar base valorativa, base avaliativa para tomar a decisão no agir. Então, ver, julgar e agir. O ver é o conhecimento que eu produzo com a investigação. O julgar é a investigação que eu produzo da qualidade da realidade. E o agir é, com base no conhecimento do que é a realidade, como ela funciona e qual é a qualidade que tem a realidade, eu tomo a decisão de agir desta ou daquela forma. Então, esse slogan que o padre Cardan criou para o movimento católico chamado JOC, Juventude Operária Católica, em 1923, é perfeito para dizer aquilo que nós, seres humanos, praticamos de norte a sul, leste a oeste do planeta Terra. Todos usam o ver, o julgar e o agir. Ou seja, todos usam o conhecimento do senso comum e da ciência para compreender a realidade. Todos usam a qualificação da realidade para quê? Para tomar uma decisão e produzir um melhor resultado. Então, a avaliação é o segundo grande componente desse slogan do ver, julgar e agir. Né? E é com esse segundo componente que nós trabalhamos na sala de aula também. Né? Nós temos o ver, o que é ensinar e como ensinar, qual é o plano de ensino, né? Ensinamos, agimos com esse pano de fundo. Em segundo lugar, a gente se pergunta assim, qual é a qualidade que eu produzi com essa minha ação educativa? Aí vem a avaliação, ou julgar. E, em terceiro lugar, é assim, rapaz, se eu não produzir a qualidade que eu sonhava ter produzido ainda, vou investir de novo. Ocorre que, na prática, na tradição escolar, da qual vocês se formaram, na qual eu me formei, não existia praticamente a ideia de avaliação, ainda que ela existisse como um fato, como uma prática epistemológica. Mas se usava o exame escolar. Não é? E o exame escolar estava posto para aprovar ou reprovar o estudante. O exame escolar não estava posto para diagnosticar, mas estava posto para aprovar ou reprovar o estudante. Então, eu fui estudante das séries iniciais, que seria a primeira série do ensino fundamental, segunda, terceira, etc. Eu comecei na antiga escola primária em 1950, que seria o primeiro ano do ensino fundamental hoje. Né? E lá tinha, assim, as provas do mês de março, do mês de abril, do mês de maio e do mês de junho. E tinha a nota do mês de março, abril, maio e junho. Depois tinha a prova parcial, que era de julho, né, no fim de junho e início de julho. As notas, então, dos meses de março, abril, maio e junho, mais a prova intermediária, né? Fazia a nota do primeiro semestre, e depois começava o segundo semestre. Tinha a nota de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dezembro tinha as provas finais, então se somava as notas de março, abril, maio, junho, prova de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, as notas de cada mês, mais da prova final fazia-se a média. Na média do ano letivo, que permitia a nossa aprovação ou a nossa reprovação. E então a ideia de avaliação não existia. Tinha a ideia de exame para aprovar ou reprovar. E nós, estudantes, perguntávamos assim para o professor, próximo do mês de junho,
ou próximo do mês de dezembro, professor, qual é o conteúdo do exame? Porque era pelo exame que a gente era promovido ou reprovado. É interessante observar que, anterior à Revolução Francesa, foi com a Revolução Francesa que se estabeleceu a forma de registro do aproveitamento escolar com, numericamente, de 0 a 10, ou de 0 a 100, tanto faz. Mas, anteriormente, a escola que nós conhecemos hoje, ela foi criada no século XVI, meados do século XVI. Até aí, o que tinha eram as oficinas de um mestre que ensinava 2 discípulos, 3 discípulos, 4 discípulos. Não tinha a escola com muitos estudantes como nós temos hoje, né? Ou uma turma de estudantes. Então, no século XVI, os jesuítas foram os primeiros a concebir uma escola simultânea, uma escola onde simultaneamente os estudantes aprendem. Um ensina e simultaneamente muitos aprendem. Aí então a pergunta era assim: na oficina, o mestre ensina um discípulo e pergunta para ele assim: rapaz, você aprendeu? Aprendi. Me mostre que você aprendeu. Mas quando o ensino passou a ser para 100 estudantes numa turma, ou muitos estudantes numa turma, não tinha como perguntar: fulano, eu lhe ensinei, você aprendeu ou não aprendeu? Então tinha que inventar uma forma pela qual 50, 60, 100 estudantes respondessem a mesma questão ao mesmo tempo. Então se criaram as provas. Ou seja, eu pergunto assim: eu lhe ensinei isso, você aprendeu? Só que essa pergunta é colocada num papel e distribuída para os 100 estudantes. E o estudante lê no papel assim: eu lhe ensinei isso, você aprendeu? Aprendi. Então me mostre que você aprendeu. Então, as perguntas de um teste, de uma prova, é uma conversa do professor ou da professora com o estudante dizendo: eu lhe ensinei isso e eu estou perguntando se você aprendeu. E se aprendeu, me mostre que você aprendeu. Que são as respostas que nós utilizamos, o que nós damos. Não é? Muito bem. Na pedagogia jesuítica, durante o ano letivo, que começava pós o inverno, que vai terminar lá em maio, mais ou menos, né? O ano letivo começava em julho, agosto, e terminava em abril, maio do ano seguinte, né? Que é o fim do inverno na Europa. Aí, então, os exames ocorriam uma vez por ano, no fim do ano letivo, já assim para iniciar o verão. O que ocorria então durante o ano letivo? Durante o ano letivo, o professor tinha uma caderneta onde ele tinha que anotar o acompanhamento do estudante. Se ele aprendeu, se ele não aprendeu, se ele foi reensinado, e se reensinado ele aprendeu, reaprendeu, reaprendeu. Então, durante o ano letivo, não tinha aprovar ou reprovar, tinha diagnosticar, não chamavam assim, o termo não era diagnóstico, mas era prova. Então, tinha as provas que eram diárias, as provas que eram semanais, do sábado. Por isso, muitas vezes a gente chamou as provas na escola de sabatina, era a prova do sábado. Tinham provas quinzenais, mensais, semestrais, anuais e assim por diante. Agora, a prova que aprovava ou reprovava o estudante de uma série para outra era a do final do ano. Só tinha provas uma vez por ano. Durante o ano, o professor tinha que diagnosticar e reorientar a aprendizagem do estudante. Foi com a Revolução Francesa que se estabeleceu as notas de 0 a 10, e aí então os exames passaram a ocorrer
mês em mês, né, do período escolar, e com registro de aproveitamento escolar através de notas, portanto, um registro numérico, podendo fazer, então, a média de notas dos meses do primeiro semestre, com o exame intermediário, os meses do segundo semestre, com o exame final. E aí, então, desapareceu essa prática de investir todo dia, todo dia, todo dia na aprendizagem do estudante. Aí ocorre assim, eu dou aula, dou aula, dou aula, faço uma prova. Aprendeu, ótimo. Não aprendeu, cai fora, está reprovado. Ao passo que na pedagogia jesuítica era assim, eu dei aula, aprendeu? Não, ensino de novo. Então, uma aula entre os jesuítas era assim, tinha uma oração, porque eles eram religiosos, ou são religiosos, né? Em segundo lugar, tinha uma exposição do professor. Em terceiro lugar, tinha um diálogo do professor com o estudante, para saber se os estudantes tinham entendido o que ele tinha ensinado. Em terceiro lugar, tinha um exercício. Em quarto lugar, tinha a correção do exercício. Quinto lugar, tirar as dúvidas. Sexto lugar, tarefa para casa. E o menino fazia a tarefa em casa, no outro dia começava a mesma coisa. Vamos ver se você fez direito, se você fez a tarefa, se você aprendeu. Se você não aprendeu, vou ensinar de novo. E depois vinha um novo conteúdo, novo exercício, nova correção do exercício, nova tarefa para casa, etc. Então tinha um ensino e aprendizagem reiterativo e construtivo da aprendizagem. A gente chama isso de pedagogia tradicional, mas é uma pedagogia construtiva, né? No sentido do investimento na efetiva aprendizagem do estudante. Então, o que eu e vocês precisamos fazer ok, não vai desaparecer nota escolar, não vai, porque já tem 200 anos que nós registramos o aproveitamento escolar numericamente. Mas eu e vocês podemos, na sala de aula, tomar o estudante e dizer assim, vocês vão aprender o que eu vou ensinar, como o meu professor de língua portuguesa disse a mim e aos meus pares. A gente pode até dizer assim, mas são muitos estudantes. A minha turma, gente, no preliminar, eram 65 estudantes. E o meu professor de língua portuguesa fazia aquilo que eu disse para vocês com todos. Um tema, escreve, corrige, reescreve, etc, etc. Tem 2 anos passados que os meus colegas foram estudantes sob a batuta desse professor, resolveram fazer uma reunião no interior de São Paulo. Eu fui para a reunião. Éramos mais ou menos 50 dos 65. Advogados, médicos, cirurgiões, oftalmologistas, poetas, escritores, etc, etc. E todos nós contávamos a nossa história, das nossas repetências e do professor bendito que tirou todos nós da repetência. Como? Ensinando, ensinando, ensinando e ensinando. Então, eu diria para vocês assim, por favor, usem a avaliação como uma parceira de todos vocês para que os estudantes efetivamente aprendam. Não é, a função da avaliação não é, em primeiro lugar, aprovar ou reprovar. A função da avaliação é nos fornecer suporte para a gente produzir o melhor resultado. Eu tenho um filho que é um professor de gastronomia na universidade. Às vezes ele vem fazer comida aqui em casa e ele está fazendo lá, sei lá o que, o feijão, o arroz, o bife, sei lá o que. E ele está fazendo a comida e ele experimenta 30 vezes a mesma comida. Uma lambidinha, uma lambidinha, uma lambidinha. Eu digo, meu filho, não dá para esperar, não dá para parar de experimentar tanto. Ele disse, se eu não experimentar, a comida não chega no ponto. Experimentar significa avaliar. Rapaz, tá rígido ainda. Rapaz, faltou sal. Rapaz, mais um puminho. Rapaz, mais um pouquinho de óleo. Rapaz, não é? Ensinar é assim, não é? Menino, você não aprendeu, ensina de novo. Menino, você não aprendeu, ensina de novo. Menino, não é?
Aí, então, a avaliação é a nossa parceira que nos auxilia a produzir um melhor resultado da aprendizagem por parte dos nossos estudantes. O ato de avaliar, então, é um ato de investigar a qualidade da realidade. Para investigar a qualidade da realidade, no caso do ensino-aprendizagem, que é aquele que nos interessa diretamente, são 4 características fundamentais a serem praticadas na investigação da qualidade da aprendizagem dos estudantes. Em primeiro lugar, importa cobrir todos os conteúdos essenciais ensinados. Então, em adição, o que é conteúdo essencial? Raciocínio aditivo, fórmula da adição, propriedades da adição, solução de problemas simples, solução de problemas complexos. 5 pontos. São esses 5 pontos que eu vou levar em consideração nas perguntas que eu vou fazer. Vou fazer uma pergunta a cada tópico desse, eu vou fazer 2 perguntas em cada tópico desse. Aí, então, muitos vão dizer assim, mas o raciocínio aditivo é muito fácil, todo mundo vai acertar. Fórmula da adição, facílima, todo mundo vai acertar. Mas é preciso que você que ensinou, eu que ensinei, é preciso saber se o menino aprendeu ou não aprendeu. Então, as 5 questões, ou as 10 questões, ou as 15 questões, são elaboradas em cima do conteúdo ensinado, seja em matemática, língua portuguesa, história, geografia, língua estrangeira. As questões devem garantir eu ter consciência se os meninos aprenderam ou não aprenderam. Daí essa necessidade do primeiro passo de qualquer investigação avaliativa, ter um mapa dos conteúdos essenciais ensinados. Porque as perguntas que eu vou fazer para um teste devem cobrir os conteúdos essenciais ensinados. Meus professores não faziam assim. Meus professores faziam assim. Qual é uma perguntinha bem chata e bem difícil para esses meninos? Não era cobrir os conteúdos. Então, eu e meus colegas, quando estudantes perguntavam assim, o que será que o professor vai perguntar? Aí um dizia, acho que ele vai perguntar isso. Outro dizia, acho que ele vai... Aí a gente estudava aquilo que a gente achava que ele ia perguntar. Não era o conteúdo, uma lista de conteúdos essenciais. Não é? Então, o primeiro passo da investigação avaliativa é ter um mapa dos conteúdos essenciais ensinados e que o estudante precisaria de aprender. Segundo passo, segundo componente de qualquer investigação avaliativa é uma linguagem compreensível, que o estudante compreenda o que eu pergunto. Eu não sei se vocês viveram já isso quando estudantes, mas eu vivi que era uma coisa assim. O professor entregava o teste, a gente lia o teste e começava a responder. Aí chamava o professor na terceira questão e dizia, professor, eu não entendi a terceira questão, o que o senhor está perguntando? Aí o professor dizia, até hoje eu sabia tudo, até ontem eu sabia tudo, hoje eu não sei nada, te vira. Como é, gente, que eu e vocês vamos responder alguma coisa que a gente não entende? Não tem como. Então vamos supor que mais tarde um pouco vocês saiam para a rua na cidade onde vocês moram e alguém pergunta numa língua chamada aramaica, que vocês não sabem qual é, eu também não, sei que é lá do Oriente. Onde fica a estação rodoviária desta cidade? O que vocês fazem? Eu faço assim. Não sei, não entendi. Aí o sujeito pergunta de novo, eu digo. Aí ele diz assim, vai embora. Claro, eu não entendi a pergunta, não tenho como responder. Então, linguagem compreensível. E se vocês elaboram uma questão e o menino não entende, e na hora do teste ele diz, professor, não entendi a questão número 4, por favor, expliquem a questão número 4. Ele só pode responder se ele entender a pergunta. Se ele não entender, ele não responde. Em terceiro lugar,
é preciso que haja compatibilidade entre o ensinado e o aprendido. Em termos de conteúdo, o que eu ensinei, eu pergunto. Em termos de complexidade do conteúdo, eu ensinei complexo, eu pergunto complexo. Eu ensinei fácil, eu pergunto fácil. Tem que haver compatibilidade metodológica entre o ensinado e o aprendido. Eu não posso ensinar fácil e perguntar difícil. Eu não posso ensinar simples e perguntar complexo. Eu não posso ensinar complexo e perguntar simples, porque eu quero saber se o sujeito aprendeu aquilo que eu ensinei. Eu, antes da pandemia, viajei muito, fazendo conferência por aqui e por ali. E viajando muito de avião, porque esse país é muito grande. E às vezes eu tive a oportunidade de pedir ao piloto, ao comandante do avião, deixa eu entrar aí na cabine um pouquinho. Aí a cabine, gente, é computador de todo lado. São mais ou menos 60 computadores dentro da cabine de um avião grande. E o piloto tem que administrar, administrando com todas as informações. Não é? Para que serve tanta informação? Para poder fazer uma pilotagem adequada. Quando eu olho aquele mundo de computadores, para mim é um mistério absoluto. Para o piloto que treinou, retreinou, retreinou, retreinou e retreinou, é simplíssimo, facílimo, não é? Por quê? Porque o complexo se tornou simples pela aprendizagem, pelo conhecimento, pelo treinamento, pela compreensão. Então, no instrumento tem que haver compatibilidade entre o ensinado e o aprendido. Se eu ensinei fácil, pergunto fácil. Se ensinei complexo, pergunto complexo. E por último, em quarto lugar, importa que os instrumentos tenham precisão. Muitas vezes, na vida de vocês, da minha e dos nossos estudantes, a gente faz perguntas gerais. Não pode ser assim, tem que ter precisão. O que acontece no Rio São Francisco? Nossa, o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, deságua no Oceano Atlântico, em Alagoas. O que acontece em 3.000 quilômetros do Rio? Nossa, não tem jeito. Então tem que fazer pergunta precisa. O que eu quero saber se você aprendeu? Não é uma pergunta genérica, é uma pergunta específica. Que fez Dom Pedro I? Sei lá. Comeu, dormiu, almoçou, tomou banho, fez barba, cortou a barba, não é? Que fez Dom Pedro I? Quando? No dia do fico. Ok, mas no dia do fico ele acordou, tomou banho, cortou a barba, etc., montou a cavalo. O que ele fez no dia do fico em relação ao quê? O que ele fez no dia do fico em relação à independência do Brasil. Aí então, eu precisei a pergunta e a resposta vai ser precisa. Mas se eu não precisar, o que fez Dom Pedro I no dia do fico? Acordou, tomou café, aparou a barba, dormiu um pouquinho, cochilou na cadeira. Qualquer coisa que disser está correto. Agora, se eu perguntar assim, o que fez Dom Pedro I no dia do fico em relação à independência do Brasil, aí ele fez uma coisa só, que foi o grito da independência. Né? Então, é preciso ter precisão. A pergunta não pode ser genérica. Com essas qualidades, eu tenho um instrumento de coleta de dados sobre a avaliação dos estudantes, um instrumento adequado. Eu vou aplicar um instrumento, vou reproduzir um instrumento, aplicar nos instrumentos e vou utilizar depois o resultado dessa investigação. Eu tenho 10 questões, Pedro acertou a 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, José acertou a 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, e assim por diante. Eu tenho um mapa, um diagnóstico do que os estudantes aprenderam ou não aprenderam. Então,
o ato de avaliar produz um conhecimento daquilo que ocorreu com os estudantes. Esse conhecimento que eu tenho do desempenho do estudante, eu posso usar, esse resultado eu posso usar de algumas formas. Uma forma é chamada a forma diagnóstica. A palavra diagnóstico significa conhecer através de. Então, diagnóstico da febre, diagnóstico da doença, diagnóstico do intestino, é sempre conhecer através de. A palavra dia em grego significa através de. Ignosis é conhecer através de. Então, quando eu coleto dados sobre o desempenho do estudante, eu qualifico a aprendizagem dos estudantes, eu tenho um diagnóstico, ou seja, eu tenho um conhecimento do desempenho e da aprendizagem dos estudantes. Eles aprenderam? Ótimo. Eles não aprenderam, o que eu vou fazer? Então, o diagnóstico permite tomada de decisões. Quando vocês vão a um médico, depois dele fazer o diagnóstico do seu estado de saúde, ele toma uma decisão, ele escreve uma receita e diz, rapaz, vai na farmácia comprar essas medicações e tome desse jeito. Ou, rapaz, nesse estado de saúde que você está, a única solução é você ir para o hospital e fazer uma cirurgia. Ou seja, o diagnóstico permite decisões sucessivas para produzir o melhor resultado da nossa ação. Então, a avaliação, ela tem uma característica de o uso do resultado da investigação avaliativa tem uma característica diagnóstica, quando eu uso para construir o resultado final. Então, se vocês estão lembrados que eu disse para vocês que na pedagogia jesuítica, o professor acompanhava o estudante durante o ano letivo inteiro e só tinha exames de aprovação ou reprovação uma vez no final do ano. Qual era o uso que o professor fazia na sala de aula? Ele usava a caderneta para registrar o desempenho do estudante, para reorientar, até que ele efetivamente aprendesse e pudesse, nos exames finais, ter um desempenho satisfatório. Então, o uso diagnóstico é esse uso que subsidia a nossa ação, as nossas decisões, e subsidia a formação do estudante, a construção do estudante. Então, o meu filho, que é professor de gastronomia, ele usa experimentar comida diagnosticamente. Desse diagnóstico, faltou sal, boto sal, tem sal demais, eu boto uma cebola aí dentro para cozinhar e tirar o sal, falta cominho, não é? Ele vai tomando decisões. O que ele está fazendo? Uma avaliação com um uso diagnóstico do resultado, tendo em vista produzir o melhor resultado da ação. No caso da pedagogia, no caso da ação pedagógica, é produzir o melhor resultado na aprendizagem dos estudantes com os quais eu trabalho. Esse é o uso diagnóstico. Mas tem um uso que é chamado probatório. É o uso com o qual eu aprovo ou reprovo o estudante. Deveria sempre aprovar, a meu ver. Aprovar não porque de graça não aprendeu, então tá bom. Não! Ele vai ser aprovado porque ele aprendeu, eu trabalhei o ano inteiro para ele aprender. Então, o uso probatório é aquele que ocorre no final do ano letivo, ou no final de uma formação. Eu digo, esse sujeito aprendeu porque eu ensinei, bendito seja ele, Deus e tudo mais, e ele vai seguir para a série subsequente, para a classe subsequente. A escola, a meu ver, ela deveria fazer uso diagnóstico todos os dias e fazer um uso probatório no final do ano letivo. E que o uso diagnóstico subsidie e chegar probatoriamente de forma positiva no final do ano letivo. O ideal, gente, é que todos os estudantes aprendessem e fossem promovidos. Infelizmente, a estatística educacional do Brasil é devastadora.
entram aproximadamente, ou melhor, a cada 100 estudantes que entram na primeira série do ensino fundamental, 16 anos depois, aproximadamente 15 terminam o ensino universitário e obtêm um diploma. Ou seja, devastadoramente, 85% dos estudantes que iniciam a série inicial, o primeiro ano do ensino fundamental, 85% deles ficam pelo caminho. Não é possível. É preciso que a gente encontre um caminho pelo qual a gente use diagnosticamente a avaliação da aprendizagem para tomar decisões e auxiliar cada estudante a produzir o melhor resultado. O que o meu professor de língua portuguesa fez comigo e meus colegas. Rapaz, o parágrafo está ótimo, mas pode ser melhor. Eu vou lhe ensinar para ser melhor. E eu volto lá e ele diz, melhorou muito, mas pode ser melhor ainda, e pode ser melhor ainda. Então, a avaliação possibilita um uso diagnóstico e, ao final de um período, um uso probatório. Aprova-se ou não se aprova. Mas se eu construir o resultado positivamente, ele vai ser aprovado. Né? Então, eu vejo meu filho fazendo os diagnósticos da comida que ele faz na cozinha. No final, ele diz, está uma maravilha para mim e para vocês. Não é? O que ele fez? Ele construiu um resultado positivo com avaliações sucessivas até chegar a esse determinado resultado. E existe um uso do resultado dos atos avaliativos que é chamado uso classificatório. Ele é útil, sabe para quê? Para concurso. Para concurso nas Olimpíadas, para concurso público, eu tenho 1.000 candidatos e só tenho 10 vagas. Então, eu vou classificar primeiro, segundo, terceiro, 1.000 e só os 10 iniciais é que vão ter vaga. Ou numa competição de corrida, 3, primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, é uma prática classificatória de avaliação. Mas a prática classificatória de avaliação, que é a mais comum presente hoje na escola, ela não ajuda de jeito nenhum nós a investirmos na aprendizagem efetiva do nosso estudante. Então, por favor, professores e professoras que estão me ouvindo, usem a investigação avaliativa com as 4 características que eu sinalizei para vocês. Cobrir todos os conteúdos essenciais, ter uma linguagem compreensiva, ter uma compatibilidade entre ensinado e atendido, ter precisão para produzir um diagnóstico e vocês tomarem decisões, ensinar de novo, para que chegue a um uso probatório. Eu ensinei, eles aprenderam, estão aprovados. Foi o que fez o meu professor de língua portuguesa. Ensinou, corrigiu, e os seus estudantes aprenderam e saíram pelo mundo e pela vida a utilizar o conhecimento de língua portuguesa que ele ensinou. Outros fizeram história, fizeram geografia em língua estrangeira, etc., mas ele fez em língua portuguesa. E é claro que vocês vão registrar o resultado desse desempenho. Eu e vocês, no modelo de escola que nós temos hoje, não temos opções. Tem 200 anos que a gente registra o aproveitamento dos estudantes numericamente. Mas, se vocês ensinarem no sentido e no desejo de que todos os seus estudantes aprendam, vocês vão registrar nota 8 na primeira unidade, 8 na segunda, 8 na terceira, 8 na quarta, a média será 8. Mas se você não fizer esse esforço, ele vai tirar 10 na primeira unidade, 2 na segunda e a média vai ser 6. Só que o 6, aparentemente, ele teria aprendido o conteúdo da primeira unidade e da segunda unidade. Não é verdade, ele aprendeu o conteúdo da primeira unidade. Da segunda ele tirou 2, então ele não aprendeu.
Então, é preciso que o estudante aprenda e tire no mínimo 8, ou 9, ou 10, seja brilhante, na primeira unidade, na segunda unidade, na terceira unidade, na quarta unidade. É preciso, gente, usar a avaliação como nossa parceira, para que efetivamente os estudantes aprendam, sejam incluídos na aprendizagem satisfatória, né? E a última coisa que eu quero dizer, em síntese, a avaliação é um ato parceiro de todo ser humano. É um ato parceiro que nos diz: você fez, você agiu, e o resultado é pleno, ótimo, vai em frente. Ou você fez, agiu, o resultado não foi tão satisfatório, mas você pode refazer, reconstruir e produzir um resultado mais satisfatório. Então, a avaliação, gente, é um dos 3 atos universais praticados por todo ser humano. Conhecer a realidade como ela funciona, conhecer a qualidade da realidade. Com esses 2 conhecimentos, tomar a decisão e agir. Então, a avaliação é um dos 3 atos universais que a natureza colocou para o ser humano, para ele utilizar em função de produzir o melhor resultado decorrente da sua ação, decorrente das suas escolhas, decorrente da produção do melhor resultado em função da sua ação. A avaliação, então, é a parceira, né? No ato pedagógico, vocês vão ter o planejamento do ensino, vão ter a execução do ensino e vão ter a avaliação. Planejo o que ensinar, executo na sala de aula e avalio. A avaliação diz assim: você planejou e você executou, o resultado foi esse. O resultado já é positivo ou o resultado ainda não é positivo. Se ele é positivo, ótimo. Se ele ainda não é positivo, o que você quer fazer? Então, eu vou repetir que a avaliação exerce o papel do grilo no ouvido do Pinóquio, na historieta do Pinóquio. A avaliação é o grilo que nos diz assim: você fez, você agiu, você executou e você produziu esse resultado. Já é positivo. O que você quer fazer? Investir mais ou ir para frente? Ou o resultado não é positivo ainda, o que você quer fazer? Seguir com o resultado não positivo ou produzir um resultado positivo? A avaliação, gente, é a nossa parceira. Ela nos diz se o estudante aprendeu ou não aprendeu. A opção ideal para mim, acredito eu que para vocês também, para todos os seres humanos, seria assim: eu ensinei, eles ainda não aprenderam, eu ensino de novo. Porque esse é o caminho pelo qual a humanidade segue produzindo os melhores resultados em todas as áreas. Nas áreas urbanas, nas áreas arquitetônicas, na medicina, na cirurgia, na arte e assim por diante. A beleza, a perfeição, ela é construída porque tem um ato que suporta, que sustenta, sempre dizer assim: você agiu, produziu esse resultado. Ele já é positivo ou não é positivo? O que você quer fazer? A avaliação, eu repito, ela é a nossa parceira na construção do melhor e mais satisfatório resultado decorrente da nossa ação. Eu acho que seria isso que eu gostaria de partilhar com vocês na compreensão da avaliação ou do ato avaliativo praticado na sala de aula, no ensino, desejando que eu e vocês e todos os educadores desse país consigamos usar a avaliação como nossa parceira no sentido de produzir o melhor resultado decorrente da nossa ação. Eu não sei se vocês sabem, mas nós, os educadores no Brasil, somos 2.600.000
profissionais trabalhando na sala de aula todos os dias. Vou repetir, 2.600.000 professores. Nossa, é um batalhão, né, que pode estar trabalhando e, a meu ver, deve estar trabalhando para que todas as crianças, todos os adolescentes e todos os adultos com os quais nós trabalhamos possam aprender, por aprender, se desenvolver, e por aprender e se desenvolver tem um lugar ao sol, um lugar na vida social, prestar um serviço a si mesmo e um serviço a todos os outros. A aprendizagem é aquela que subsidia a nossa formação. E nós, educadores, que fazemos parte desses 2.600.000 profissionais, nós temos esse papel de ensinar para que o estudante aprenda e, em aprendendo, possa desempenhar o seu papel. E a avaliação é a nossa parceira, simples, que diz assim: você trabalhou, ele aprendeu, ou você trabalhou e ele ainda não aprendeu. Você tem a opção de continuar, ele deixá-lo sem aprender, ou você tem a opção de investir mais e ele aprender. Eu proponho que a minha opção e a opção de vocês todos, educadores e educadoras, é atuar para que os nossos estudantes aprendam e usar a avaliação como a nossa parceira que nos subsidia a tomar novas e novas e novas e novas decisões, construindo um resultado satisfatório para os nossos estudantes, para nós mesmos como profissionais, para a vida social como um todo. Acho que é isso que eu queria colocar para vocês. Eu fico agradecido pela oportunidade que a Somos me ofereceu para estar partilhando esse conhecimento com vocês e desejando que nós todos, vocês, eu e todos os educadores e todas as educadoras desse país e dos outros países produzam o melhor resultado com a sua ação pedagógica. Muito agradecido, muito obrigado. Professor Lucchesi, nós que agradecemos por essa sua partilha de conhecimentos nessa noite de hoje, foi muito, muito, muito enriquecedor mesmo. Eu acho que de tudo, o que fica essa sua fala em relação à função da avaliação no nosso fazer pedagógico, a importância, né, e a função da educação como realmente sendo uma parceira, um suporte ao educador, para que, então, nós consigamos melhores resultados em relação a esse processo tão complexo que é o processo de ensino-aprendizagem que está nas nossas escolas. Muito obrigada mesmo. Muito grato também, grato a Somos, grato pela sua mediação, grato a todos que que ouviram a mim, ouviram a vocês, que fizeram essa mediação para que eu estivesse aqui. Muito grato a todos. Sucesso para todos os educadores, todas as educadoras, para Somos, para todos os profissionais da Somos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Continuando aqui, então, em relação à nossa trilha de formação continuada, gostaria de partilhar com vocês, então, que nós, como nós já falamos lá no início, nós temos, então, nós tivemos a ideia de, a cada mês, trabalhar com vocês uma temática relevante que foi solicitada, né, pelas escolas parceiras da Somos Educação por vocês, professores, em relação a esses temas mais variados da educação brasileira. Temos, então, no mês de junho, a opção de trabalharmos metodologias ativas. E gostaria de partilhar com vocês, então, que a primeira live do nosso mês de junho, do tema Metodologias Ativas, será com a professora Tânia Regina Fontolan, no dia 2 de junho, seguida, no dia 9 de junho, pelo professor José Mourão.
certo? Então, nós esperamos vocês nessas 2 lives, nesses momentos, e gostaria também de salientar que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no nosso portal da PAR, e todos os certificados que vocês precisarem em relação a essas lives também podem ser acessados no link que nós disponibilizaremos em seguida para vocês, certo? O nosso agradecimento mais uma vez pela participação de todos, pela audiência de todos, e esperamos vocês na próxima live. Muito obrigada.